God Talks, conversas sobre Deus. Já há 3 semanas a gente vem conversando sobre esse tema que foi inspirado numa organização norte-americana chamada TED Talks. Essa organização é uma organização muito interessante que surgiu há 26 anos e ela se propôs a reunir muitos dos pensadores do mundo, dando a eles a oportunidade de dar a melhor palestra de suas vidas em até 18 minutos. E nos programas que a gente tem assistido por aí, TED Talks, a gente tem encontrado muita coisa boa. Incentivo você a assistir esses vídeos e aproveitar o material que tem sido apresentado por lá. Mas na nossa série God Talks, a gente não tem aprendido a respeito de insights humanos, a gente tem conversado a respeito de revelações divinas a respeito de si mesmo. A gente tem aproveitado o ano da comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante para refletirmos sobre esses fundamentos que foram resgatados por volta do século XVI. Mais especificamente, temos conversado sobre as solas reformadas. No primeiro domingo, nós conversamos sobre a sola, ou somente as Escrituras, solos Cristo, sola Escritura. Em segundo lugar, conversamos sobre solos Cristos, somente Cristo. E hoje nós vamos conversar sobre uma outra sola, a sola gratia. Para isso, eu quero recordar com vocês a história de um reformador muito importante e significativo, principalmente para nós que somos da Igreja Presbiteriana. Seu nome é João Calvino. Um dos mais importantes reformadores do século XVI, ao lado de Martinho Lutero e Zwinglio, foi o francês João Calvino. Enquanto Lutero deu origem à chamada Igreja Luterana, Zwinglio, a Igreja Menonita, e João Calvino, a Igreja Presbiteriana. Atualmente, o calvinismo tem sido considerado por muitos como um dos 5 maiores pensamentos, mais influentes de todo o mundo. Ele nasceu em Noyon, na Picárdia, França, em 10 de julho de 1509, um período bem posterior ao do nascimento de Lutero e Zwinglio. Só para que você possa se localizar no tempo, quando Lutero publicou as suas 95 teses na abadia de Wittenberg, e não Westminster, como eu afirmei há 2 domingos atrás, de maneira equivocada, Calvino tinha apenas 8 anos de idade. Ou seja, Calvino é ao mesmo tempo filho do pensamento da Reforma e organizador desse conteúdo tão importante que foi disseminado mundo afora. Ele era filho de religiosos, Gerhard Calvin e de Jeanne Lefranc, 2 religiosos praticantes do catolicismo romano. Foi isso que ele aprendeu em casa, foi isso o que ele levava, ou o que ele levou para o seu coração durante muitos anos de sua existência. Com o passar dos anos, Calvino formou-se em latim, direito e teologia e tornou-se um excelente advogado em Paris. Uma nota importante é a lembrança de que Calvino nunca foi ordenado sacerdote, ele nunca foi padre, mas continuou sendo advogado e teólogo, um exímio leitor das Escrituras nas suas línguas originais, capaz de sintetizar o pensamento das Escrituras de maneira brilhante. A sua conversão, entre aspas, aos princípios da Reforma Protestante aconteceu aos 24 anos, através da influência de seu primo Robert Olivetan. Assim como aconteceu com muitos de nós, a chegada ao Evangelho, através da intermediação de um parente, de um amigo, o mesmo aconteceu sob a influência desse primo Robert Olivetan. O legado de Calvino consiste primeiramente numa extensa, profunda e significativa produção de obras teológicas. O que esse homem conseguiu produzir em 50 anos de vida, 55 anos de vida foi o tempo que ele viveu, foi algo realmente impressionante. Sem internet, sem a distribuição
de recursos de maneira rápida, ele conseguiu olhar para as Escrituras de maneira simples e extrair dali um conteúdo importante, transformar esse conteúdo em inúmeros comentários bíblicos e inúmeras obras importantes. Eu vou destacar algumas delas para vocês. A primeira obra importantíssima são as chamadas Institutas de Calvino. São 3 volumes muito grandes, muito intensos, onde ele sintetiza o pensamento reformado. E um outro livro bastante interessante é sobre o seu pensamento socioeconômico. Muita gente costuma afirmar que esse livro de João Calvino serviu de base para aquilo que nós temos hoje como capitalismo. Mas é importante destacar que ele não é o pai do capitalismo norte-americano, selvagem, baseado no lucro, baseado nessa voracidade que leva as pessoas a matarem umas às outras por conta do dinheiro. A tese dele era a seguinte: se nós tomarmos o dinheiro de todo mundo e dividirmos de maneira igualitária para todas as pessoas, em poucas semanas, o mundo estará novamente desigual. Por quê? Porque o ser humano é um ser humano pecador. E por conta da preguiça, por conta da vaidade, por conta do orgulho e da cobiça, o dinheiro distribuído não é capaz de se manter igualitariamente nas mãos da população. Então vem o livro dele, onde ele propõe algo muito interessante. Ele propõe que aqueles que são empreendedores, que são hábeis em fazer seus negócios, construam empresas, abram iniciativas interessantes, capazes de gerar emprego e oferecer condições importantes de autossustentação para aqueles que não têm a mesma capacidade de empreendedorismo e de gerar oportunidades de sustento para as suas famílias. É uma obra interessante para aqueles que desejam conhecer aí as bases do capitalismo. Além disso, Calvino também deixou como legado a transformação radical das estruturas da cidade de Genebra. Ele se transformou, com o passar do tempo, numa espécie de prefeito de Genebra. E ele escreveu a constituição da cidade, a constituição da igreja, de tal forma a mesclar alguns conceitos que são caros para a fé. E muita coisa bonita aconteceu na cidade de Genebra. Muito do que nós temos hoje em Genebra, que é digno de elogio, que é digno de espanto, de surpresa, como algo positivo, já é fruto daquilo que foi lançado no passado por João Calvino. Ele acabou se envolvendo com a infraestrutura da cidade, ele acabou se envolvendo com os negócios da cidade, ele acabou se envolvendo com a agropecuária, com absolutamente tudo que existia naquele contexto, fazendo a cidade prosperar para que todas as pessoas da cidade pudessem ser abençoadas de uma forma ou de outra. Não obstante a isso, Calvino foi pecador como nós. Muitos dos chamados de extrema-direita religiosa têm até medo de mencionar isso, mas é verdade. Ele foi pecador como nós e, envolvido pela cultura do seu tempo, acabou pedindo a pena de morte para um homem chamado Servetus. Lutero tinha os seus problemas, um homem rude, duro, que às vezes usava das palavras e feria as pessoas que estavam por perto. Zwinglio, nós mencionamos domingo passado, também foi um homem complicado, e no que dizia respeito à sua sexualidade, acabou abrindo mão de um princípio importante e foi morar com uma outra mulher que era viúva. E agora nós temos Calvino, um sujeito que, em meio à chegada desse homem em Genebra, Servetus, alguém que era disseminador de uma heresia contra a Trindade, usou do expediente legal que era reconhecido naquele tempo, de denúncia e de processo, para então condená-lo à morte, e assim aconteceu. João Calvino e a sola graça. A graça divina, diz Calvino, e o mérito das obras humanas são tão opostos entre si, que se estabelecermos um, destruiremos o outro. Ou a nossa relação com Deus está baseada naquilo que eu construo, naquilo que eu faço, naquilo que eu entendo, naquilo que eu produzo, ou
a minha fé está baseada no que Deus é, no movimento dele para com a minha vida e na misericórdia que somente Ele tem para me oferecer. Ele diz também, Deus declara que não nos deve nada, de modo que a salvação não é um galardão ou recompensa, mas simplesmente graça. Deus não nos deve nada, nem mesmo a salvação. Porque todos nós, ao longo da vida, temos feito opções complicadas. Opções de nos distanciarmos de Deus, de fazermos coisas que desagradam o coração dele. E se de alguma forma a lógica da causalidade for interrompida, isso é interrompido pela graça de Jesus, pelo amor imerecido de Deus, que nos oferece de presente uma condição diferenciada diante do Criador. Querer é humano, diz Calvino. Querer o que é mal é próprio da natureza humana decaída, mas querer o que é bom é próprio da graça. Até o nosso desejo por Deus, diz Calvino, até o nosso desejo de tentar acertar, de tentar ser um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor marido, uma melhor esposa, não vem de nós. É fruto de um chacoalhão de Deus no nosso interior, movendo-nos para a direção da vontade dEle. Tudo é graça, tudo é favor imerecido de Deus para as nossas vidas. Há um vídeo muito interessante que conta um pouquinho a respeito da história de João Calvino. Preste atenção. 460 years ago, in Geneva, Switzerland, John Calvin preached here in St. Peter's twice on Sundays and twice every day on alternate weeks. Those were the days when the Reformation was in high gear. The Word of God and the precious gospel of grace had been so locked up inside Latin and inside the clerical priesthood that when it began to break out, it shaped Calvin's whole perspective on life and ministry and everything. And so he developed this motto called Post Tenebris Lux, after darkness, light. And for him, that meant profoundly, after the darkness of so many centuries of gospel-absent church life, breaking through into gospel light, and then gospel spreading out to all of Geneva and all of Europe and all of the world to the brightness and the glory of God. 5 years before Calvin came here to St. Peter's, he experienced a dramatic conversion in his early 20s. The conversion happened through an encounter with the majesty of God, mediated through the majesty of the Word. And he devoted 200 sermons to the book of Deuteronomy, 159 sermons to the book of Job, 353 sermons to the book of Isaiah, 86 sermons to the Corinthian epistles, and so on. You get the idea. When you look at the extent of the 25 years or so that he gave to the exposition of the Word, it's simply phenomenal how consistent and deep he was. The city of Geneva, where Calvin ministered for 25 years in the 16th century, was a place of suffering. He was born in 1509 into a world that was harsh and immoral and brutal. There were no antibiotics. There was no surgery for an appendicitis. There was no indoor plumbing, no running water. The immorality in the city was rampant. There was a law in Geneva when Calvin came that you could only have one mistress, and the brutality. Imagine getting a letter from a family whose son had died because he was burned alive
for something you taught him. So Calvin did his ministry, forged his theology in a city of suffering and harshness and brutality and immorality, and the way he did it was by the daily exposition of the Word of God, and light broke out of darkness and gave hope to a suffering people. And that's the way it's been happening ever since, with doctrines of the Reformation running and triumphing over the darkness throughout the world through the expository preaching of God's Word. So that's my longing for all of us who preach the Word. Some things change, some things never change. The world that we live in is dramatically different in one sense. Culturally, the television, the internet, smartphones, the ministries that many of us are a part of are dramatically different than anything that Calvin ever knew in Geneva. But some things never change. Humans never change. God never changes. The Word of God never changes. And preaching, the essence of preaching, is rooted in God. It's rooted in human beings and the way they are in the image of God. It's rooted in the nature of the Word of God, and therefore preaching isn't altered by the change in culture. It never becomes dispensable. Jesus said that this gospel will be preached as a testimony to all the nations, and then the end will come. And then at the end, he said, go make disciples of all nations, teaching them to observe all that I've commanded you. So this double testimony and teaching feels right at the heart of what God is calling me to do. The world needs an authentic testimony from a living voice, and the world needs solid teaching about everything that Jesus brought into the world. Quais são os fundamentos bíblicos do sola gratia, ou da salvação somente pela graça? Em primeiro lugar, o nosso estado de morte espiritual, é o que dizia João Calvino, baseando-se nas Escrituras. Efésios capítulo 2, de 1 a 2 diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar que está atuando nos que vivem na desobediência. O que o apóstolo Paulo está mencionando aqui é algo muito sério, que nos afeta a todos igualmente. A história de não vivermos a partir da vontade de Deus e conforme a orientação do Senhor, não apenas nos faz desgastar a vida em problemas e em situações nas quais a gente bate cabeça por aí. Nós trazemos para nós um estado bastante complicado, chamado estado de morte. Vocês estavam mortos. A vida baseada no pecado é uma vida que nos garante esse estado do qual ninguém sai. E o que um morto pode fazer por si mesmo? Absolutamente nada. Seria como você num restaurante, de repente perceber alguém caindo do seu lado com um problema no coração, e esse alguém rapidamente perde o seu pulso, e você então começa a aguardar que essa pessoa morta por si mesmo exerça algum tipo de mudança no seu estado de morte. Isso é impossível. Da mesma forma, nós que estamos mortos por conta dos nossos pecados, não temos condições de alterar esse estado tão ruim. É necessário uma intervenção milagrosa. É necessário, então, um segundo fundamento, a insondável misericórdia de Deus. É o que nós encontramos em Efésios capítulo 2, de 4 a 5. Todavia Deus, que é rico em misericórdia e que não fica lá no céu vendo as coisas como elas estão sem entrar na nossa história e sem se dirigir na nossa vida, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Mortos num estado de
completa incapacidade de produzir vida, e agora alterados nesse estado por conta da misericórdia e do amor de Deus. O terceiro fundamento é o da suficiência do sacrifício de Jesus. Colossenses 1, 19 e 20 diz: pois foi do agrado de Deus que Jesus reconciliasse todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Muita gente se pega num ponto como esse dizendo: por que apenas por Jesus? Por que não a partir de outros caminhos, de outras alternativas? A resposta é a mais simples possível. Porque o nosso pecado é uma ofensa contra o próprio Deus. E somente o ofendido, a parte ofendida na história, é que tem o direito de nos perdoar. Se alguém fizesse mal para você, um amigo seu teria o direito de dizer: não, fica tranquilo, teu amigo está perdoado. Isso não acontece. A parte ofendida é que precisa se mover, é que precisa oferecer o perdão. Então Deus entra através de Jesus na história da humanidade, leva sobre Ele os nossos pecados, os mais íntimos, aqueles que a gente não consegue contar para ninguém, os mais explícitos, que nos fazem ter vergonha diante das demais pessoas que convivem com a gente, e ali Ele cancela o escrito de dívida que era dirigido a nós. E em quarto e último lugar, e não menos significativo, como fundamento da salvação pela graça, a perseverante missão de Jesus. Perceba que coisa extraordinária. Pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, diz Jesus. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. O que a gente está olhando em termos de resgate das Escrituras, com essa história de olhar para a Reforma Protestante, é algo muito impressionante. E a lembrança de que a gente estava numa condição terrível, da qual a gente não podia sair. Então Deus, que é rico em misericórdia, entra na história, paga o preço das nossas dívidas, nos perdoa, pelo sacrifício de Jesus, e por último diz assim: para que nenhum daqueles que eu conquistei na cruz se perca, eu confio isso à tua missão, Jesus. Nem mesmo a missão de perseverar na fé, num primeiro momento, é nossa missão, é nossa tarefa. Nós somos passivos nessa história. Tudo, no final das contas, depende de Deus. Absolutamente tudo. E isso faz muito sentido quando eu olho para a minha própria vida. Quando eu olho para as inúmeras chances e tentativas de fugir da vontade de Deus, fazendo o que eu quero, para satisfazer os meus próprios desejos. O que eu encontrei ao longo da minha vida foi um Deus que não abre mão da sua missão de me manter no centro da vontade dEle. Eu só estou onde eu estou, em Cristo, vivendo com Jesus, como um discípulo dEle, por causa da graça de Jesus. Você só está aqui hoje por conta da graça de Jesus. Olhando para a sua história, você não consegue perceber que você tinha tudo para não estar aqui hoje. Você tinha tudo para estar fazendo qualquer outra coisa, pensando em qualquer outra coisa, servindo aos ídolos do seu coração, mas curiosamente você veio parar aqui. Por quê? Por conta do trabalho de Jesus. Porque Ele foi movendo as peças no tabuleiro, porque Ele foi encurralando você, porque Ele foi te trazendo, porque Ele é rico em misericórdia e tinha como propósito subverter o estado de morte no qual eu e você nos encontrávamos. E você vai continuar na presença de Jesus, porque isso não depende de você. Graça. Graça de
Jesus. O texto de Romanos, capítulo 3, a partir do verso 21, consolida essa ideia de maneira muito bonita. Nesse texto, Paulo diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Não, Ele é também o Deus dos gentios. Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Pelo contrário, confirmamos a lei. O que significa, segundo esse texto, viver somente pela graça? O que a lembrança desse conteúdo tão importante das Escrituras tem a acrescentar na nossa vida? Em primeiro lugar, significa reconhecer a impossibilidade de acumularmos méritos diante de Deus. A gente vive numa sociedade onde o mérito é muito importante. O tempo todo a gente vive trabalhando no trabalho para ganhar um pouco de mérito diante do patrão. A gente acaba fazendo média com a esposa para ver se depois de algum tempo a gente consegue pedir aquilo que a gente gostaria de ter. O tempo todo na nossa sociedade nós temos essa lógica da retribuição, né? Mas isso não acontece na espiritualidade cristã. Há uma grande impossibilidade de acumularmos méritos diante de Deus. E por que é que nós não acumulamos méritos com Deus? Por que é que a gente não vai ganhando pontinhos com Deus à medida em que a gente vai fazendo boas obras, cuidando dos pobres, dando dízimo na igreja, frequentando uma comunidade cristã? Por que é que a gente não ganha pontos assim com Deus? Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só havia uma possibilidade de nós termos condições de apresentar o nosso mérito, apresentando uma vida absolutamente reta, completamente santa em todos os assuntos, em todas as áreas da nossa vida. Alguém aqui em sã consciência é capaz de levantar o dedo e dizer: eu consigo. Nunca pisei na bola com a minha esposa, nunca abri os meus lábios para dizer uma palavra torta, nunca fiz uma opção contrária aos princípios e valores de Deus contidos na sua palavra, nunca, nunca, nunca. Isso pode parecer muita dureza para a gente, até mesmo que Deus é um pouco intolerante, não podendo tolerar alguns dos nossos pequenos erros. O problema é que normalmente a gente se compara com pessoas como nós. E na média nós os achamos melhores uns do que os outros. A gente normalmente gosta de se comparar com um assassino, né? Não, perto de um assassino eu sou muito bom. Perto de um sujeito que fez o que fez com a esposa, eu sou um marido sensacional. Perto do que muito pai tem feito com os filhos, eu sou um pai excelente. O problema é que na hora de sermos julgados diante de Deus, nós não somos julgados a partir da régua dos nossos companheiros de jornada.
Nós somos julgados a partir da régua maior, que é o próprio Deus. E é a santidade de Deus que nos julga. Alguém aqui consegue ser pai como Deus é pai? Alguém consegue amar como Deus ama? Alguém consegue servir como Deus serve? Diante dele surge um enorme de um constrangimento. Nós todos somos pecadores e, como diz o texto, por conta do pecado, estamos destituídos da glória de Deus. O que isso significa? Isso significa que nós não temos mérito algum. Por sinal, se a gente tem algum tipo de merecimento, esse merecimento é a pena prevista nas Escrituras para os pecadores: a própria morte. Um filme no passado mostrava a história de um sujeito que, por onde ele passava, ele recebia um raio na cabeça. O sujeito ia passear na praia, um raio vinha e batia na cabeça dele. Ele não morria, acordava, no outro dia ele ia para a cidade, no meio da cidade, um raio caía na cabeça dele. E isso aconteceu no filme por 3 vezes. Se tem alguma coisa que a gente merece diante de Deus, esse negócio é um raio na cabeça. É a condenação por conta dos nossos erros. Nós não somos como Ele, nós somos imperfeitos. E nós o agredimos com a nossa postura errada todos os dias, todas as semanas, todos os anos, por toda a vida. É exatamente por isso que nós precisamos de um outro tipo de justiça. A justiça que provém de Deus, como diz o verso de número 21, independentemente do cumprimento da lei, e que nos justifica pela graça. O que isso significa? Isso significa que Deus decidiu nos amar, não porque Ele viu em nós alguma coisa espetacular, mas porque ao olhar para nós, antes de fitar os seus olhos na nossa vida, Ele fitou os seus olhos naquilo que Cristo fez por nós na cruz, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Se nós não podemos acumular méritos diante de Deus, nós não devemos cultivar a ideia de que Deus nos acolhe ou não pela capacidade de correspondermos à sua lei. Você já encontrou algumas pessoas que se sentem assim, inadequadas para buscar Deus, para participar de uma comunidade como essa, porque são conscientes dos seus erros, são corruptos, são imorais, são conscientes das suas pisadas na bola dentro de casa, então eles deixam esse negócio para depois. Em 1996 eu participei de um grupo de teatro e a gente viajou o Brasil inteiro apresentando 2 peças sobre a vida de Jesus. E foi muito interessante quando, numa passagem pelo interior do Rio de Janeiro, quando eu protagonizava numa dessas peças a vida de um viciado em droga que se convertia a Jesus e que havia recebido no seu coração a salvação de Jesus. No final da peça eu estava nos fundos, quando o pessoal ainda terminava a última música, e foram me chamar nos fundos dizendo assim: tem um rapaz lá atrás querendo conversar com você, e é agora. Mas, Renato, é meio complicado, já me disseram, esse sujeito é um traficante aqui da cidade. Eu falei: opa, só se for agora. Saí correndo do jeito que eu estava, fui até a entrada do teatro e não encontrei ninguém. Mas como eu queria muito conversar com aquele sujeito, eu saí do teatro, da porta do teatro, e comecei a andar pela rua próxima ao teatro, que era uma rua que dava de frente para o morro. E de repente, um sujeito enorme saiu de trás de um poste, olhou para mim e disse: o que aconteceu com a sua vida lá no teatro pode acontecer na minha? Eu falei: eu não tenho dúvida nenhuma disso. O que Jesus fez na vida daquele que eu representei na peça pode acontecer na sua também. Ele falou: então a gente precisa conversar.
Falei, por favor, vamos comigo, vamos voltar para o teatro, a gente vai para trás do palco e a gente conversa um pouquinho mais. E ele disse, então, espera um pouquinho que eu vou deixar minha arma no carro. Falei, opa, que legal, né? Um bom começo para a nossa conversa. Ele foi e deixou a arma no carro, nós fomos para trás do palco e a gente começou a conversar. Eu comecei a falar a respeito do amor de Jesus, da graça de Jesus, o que ele podia fazer na vida dele. E depois de um bom tempo conversando, ele começou a chorar e disse, isso não pode acontecer comigo. Jesus nunca vai me receber. E eu disse, por quê? Ele respondeu, porque você não sabe o que eu já fiz na minha vida até aqui. E depois de algum tempo insistindo, ele acabou falando a respeito de um ato muito selvagem que ele cometeu para com uma menina pequena, que depois desse ato de selvageria acabou sendo morta. E eu insisti com ele dizendo que a sua salvação não dependia daquilo que ele tinha feito ou deixado de fazer. Certamente os seus atos tinham implicações jurídicas, ele podia e devia pagar pelo que ele fez, na justiça do país, mas diante do Senhor, o perdão de Deus estava aberto para ele. E ele ficou um tempão dizendo, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Você já se sentiu inadequado diante do Senhor? Com vontade de nem aparecer numa comunidade como essa, depois do que você viveu ao longo da semana? Das opções erradas que você fez, dos passos que você não deveria ter dado, das palavras que você não deveria ter proferido. A mensagem de Jesus para você nessa noite é: não importa o que aconteceu ao longo da última semana, não importa o que aconteceu ao longo da sua vida, o que importa é que a salvação não depende de você, da sua obra, da sua justiça, da sua honestidade, mas depende tão somente daquilo que eu fiz na cruz por você. Graça, graça, superabundante graça. Se não podemos acumular méritos diante de Deus, não devemos cultivar a ideia de que Deus nos abençoou ou não em resposta à nossa fidelidade para com Ele. Você já teve essa sensação de que Deus te deu alguma coisa boa porque você tem estreitado o seu relacionamento com Deus? Ou então, Deus deixou de te responder positivamente em alguma oração porque você tem pisado na bola. Eu estou sofrendo o que eu estou sofrendo, tenho certeza, Deus está se vingando de mim. Deus não lida conosco a partir daquilo que a gente faz ou deixa de fazer, mas Ele estende, nesse tempo da graça, a possibilidade da salvação, da reaproximação e da intimidade com Ele por conta dos méritos de Jesus e não por conta dos nossos próprios méritos. E por último, não devemos cultivar a ideia de que Deus possa estar sendo injusto ao dizer não para alguns dos nossos pedidos. Isso acontece muito com aqueles que são religiosos e durante muito tempo. Eles se doam tanto para uma comunidade cristã, eles investem os seus recursos financeiros, eles atuam em ministérios para fazer a comunidade funcionar, e de repente, Deus não faz alguma coisa por eles que eles gostariam, então eles logo dizem, Deus é injusto. Não, Deus não é injusto. Deus não nos deve absolutamente nada. Aquilo que nós fazemos ou não fazemos diante de Deus não acrescenta méritos, não aumenta o nosso score diante do Senhor. O apóstolo Paulo diz, pois vocês são salvos pela graça, de graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, não por justiça, não por retidão, não por cuidar dos pobres, mas por graça,
para que ninguém se glorie. Em segundo lugar, viver somente pela graça significa reconhecer a insensatez do cultivo do orgulho entre a gente. Se a salvação nos é dada pela graça, qualquer tipo de orgulho que a gente possa sentir na relação com o outro é tola, é boba, é insensata, é descabida. Onde está então, diz Paulo, o motivo da vanglória? Ele é excluído, pois sustentamos que o homem é justificado não pela obediência, mas pela fé naquilo que Cristo fez na cruz, independente da obediência à lei. Quando a gente olha para uma pessoa que não ama a Deus, o que nos diferencia dessa pessoa senão a graça? Quando a gente enxerga uma pessoa vivendo na desobediência a Deus, diferente de nós, o que nos diferencia dessa pessoa senão a graça de Deus? Somos iguais. É por isso que ele continua dizendo: Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Os judeus passaram séculos vivendo como se eles fossem os únicos do planeta Terra, abençoados e queridos pelo Senhor. Mas pela graça, Deus estendeu a salvação que estava sobre eles para os gentios, aqueles que não são judeus. E eles tiveram muita dificuldade de lidar com essa história. Você quer atualizar essa mensagem? Seria como a gente descobrir que Deus decidiu amar uma pessoa que a gente não gostaria que Deus amasse. Talvez você deseje a salvação, a graça, o amor de Jesus para algumas pessoas queridas, alguns amigos, alguns parentes, mas outros amigos, ditos amigos, outros parentes, ditos parentes, sobre eles o que a gente quer não é a graça de Deus, o que a gente quer é o juízo de Deus, é o peso da mão do Senhor, mas o que nos dá o direito de pensar assim? Somos tão miseráveis quanto aqueles aos quais a gente odeia, sobre os quais aqueles que temos sentimentos complicados. Se somos justificados pela graça mediante a fé, não devemos olhar com superioridade para aqueles que não creem, pois até mesmo a fé nos foi dada pela graça. Gente, por que a gente vai ficar alimentando aquele espírito de porque aquele sujeito, aquela minha amiga, aquele meu parente não vem, que Deus o carregue? Espera um pouquinho. O que nos faz diferente das pessoas que estão aqui, senão a graça? Pela graça vocês são salvos, diz Paulo, mediante a fé. E isto, a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Até a fé para a gente se aproximar de Deus, crer em Deus e desejar Deus, não vem da gente. Talvez alguns aqui já tenham passado anos da vida em absoluta distância de Deus. Mas de uma hora para outra a ficha caiu. E por que a ficha caiu? Pela instrumentalidade da graça, do favor imerecido do Senhor. Também não devemos olhar com ódio para aqueles que desobedecem a Deus, pois nós o desobedecemos também. Essa história de odiar o outro nem sempre é muito querida para a gente, né? A gente olha para isso como se fosse algo muito distante, mas você se lembra da parábola do filho pródigo? 2 irmãos,
Um deles, desejoso de pegar a herança do pai e gastar com prostitutas, com seu prazer. E um outro irmão, cuidando dos negócios do pai. Quando aquele que saiu de casa resolveu voltar, porque provou da desgraça que é viver longe de Deus, ele volta e o pai o recebe de braços abertos. Coloca um anel no seu dedo, uma capa nas suas costas, e manda os servos tomarem bois gordos para um grande churrasco, uma grande festa. Quando o filho mais velho é chamado, é convidado a participar da festa, ele diz o quê? Eu participar daquela festa com o meu irmão, que pegou a herança do meu pai e fugiu para viver em bebedices e com imoralidade, eu nunca vou participar dessa festa. Sabe o que é que está por trás do ódio que alguns religiosos sentem com relação a pessoas que vivem uma vida depravada? É o desejo que eles têm no coração de terem feito a mesma opção dos outros. Se você sente ódio por alguém por conta dos pecados dessas pessoas, talvez o seu ódio traduza o seu desejo de fazer o mesmo. E a Bíblia diz que basta o nosso desejo, basta a inclinação do nosso coração para termos concretizado isso diante do Senhor, gerando morte espiritual para nós mesmos. Se somos justificados pela fé pela graça mediante a fé, não devemos olhar com desdém para os não crentes, pois se Deus nos alcançou, pode alcançá-los também. Você acha muito difícil Deus alcançar alguns dos seus parentes? Alguns dos seus amigos? Você não sabe como foi difícil alcançar você. Você não sabe como foi difícil me alcançar. Porque nós estávamos tão longe quanto aqueles que julgamos estarem mais longe do que estávamos. Tão longe quanto. Mas com a morte de Jesus na cruz, essa graça se torna numa graça irresistível. Um amigo pastor em Campinas, pastor Ricardo, costuma dizer que a graça de Jesus funciona como uma grande bazuca. Quando a gente recebe esse tiro da bazuca, da graça de Deus, não existe como permanecer o mesmo. Nós somos afetados, nós somos destruídos na dureza do nosso coração e a gente se rende mesmo. Se essa bazuca nos alcançou, que ela alcance também o coração de alguns dos nossos amigos, dos nossos parentes, e amoleça também o coração deles. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Ninguém. Nós todos aqui somos iguais. Independentemente da cor do nosso pecado, somos pecadores, salvos pela graça de Jesus. Ninguém tenha sobre si um mesmo conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Em terceiro e último lugar, o que significa viver somente pela graça? Significa reconhecer a relevância da lei dentro do seu contexto ideal. É aqui que muitos de nós caímos do cavalo, né? Porque quando a gente começa a falar de graça, 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 alguns começam a pensar assim, mas que graça é essa, não? Então, se todo mundo é salvo pela graça de Deus, a gente pode fazer da nossa vida o que a gente bem entender, porque no final das contas vai dar tudo certo. Não, essa história da graça de Deus não aniquila a importância da lei, a relevância dos 10 mandamentos. Pelo contrário, anulamos então a lei pela fé, diz Paulo? De maneira nenhuma. Pelo contrário, confirmamos a lei.
O que Paulo está criticando na sua carta aos Romanos não é a legitimidade da lei de Deus contida nas Escrituras, mas a posição que elas têm na nossa vida. Os legalistas religiosos acreditavam que a lei vinha como condição para nós nos aproximarmos de Deus. O que ele ensina a partir desse texto é que a nossa relação com Deus foi viabilizada pela graça, mediante a fé. E agora nós passamos a viver para agradar o nosso Deus. E como fazemos isso? Seguindo a lei, obedecendo a sua palavra. Não para garantirmos salvação, não para sermos aceitos por Deus, não para termos as bênçãos dele, mas porque Ele já nos deu tudo. Deus já nos deu tudo. Qual a chance de uma pessoa consciente do que Deus fez não se sentir constrangida? E não desejar conhecer mais do seu Senhor, mais da sua vontade? Qual o lugar da lei no contexto da graça de Deus? Ela constitui uma forma legítima de agradecermos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Sabe aquela história de quando pinta uma tentação e a gente diz assim: não, porque eu não posso desapontar o Deus que morreu por mim na cruz. Eu não posso desapontar o Deus que tem me servido. Eu não posso desapontar aquele que tem colocado pão na minha mesa. Eu não posso desapontar aquele que tem me protegido e a minha família. Eu não posso desapontar o Deus que morreu por mim na cruz. Em segundo lugar, ela constitui uma forma eficaz de testemunho junto àqueles que ainda não conhecem ao Senhor. É exatamente quando a gente começa a obedecer à lei de Deus, por conta do constrangimento gerado com a salvação pela graça, que as pessoas olham para a gente e dizem assim: alguma coisa está acontecendo diferente na sua vida. Talvez alguns aqui já tenham ouvido isso dos seus funcionários. Talvez alguns aqui já tenham ouvido isso dos seus colegas de universidade. O que está acontecendo com você? Cara, você está diferente. Você é uma mulher diferente daquela que eu conheci. O que é que está acontecendo? Esse tipo de coisa só acontece quando a gente se deixa transformar pelas orientações do Senhor. E então as pessoas vão notando a nossa diferença, a nossa vida transformada, e elas vão desejando encontrar o mesmo Deus que a gente. Por último, ela constitui uma forma poderosa de participarmos do trabalho de Deus, restaurando todas as coisas. A nossa obediência não nos dá pontinhos com Deus. Não, a nossa obediência não garante o favor do Senhor. Tudo isso nós temos de graça, mas quando a gente se dispõe a obedecer o Senhor, nós participamos do processo de restauração de todas as coisas. Quem aqui nunca se sentiu perplexo, dizendo: Deus, por que o Senhor não transforma esse mundo? Por que o Senhor não acaba com a corrupção no Brasil? Por que o Senhor não muda esse status de divórcio constante do nosso país? Por que o Senhor não muda a maneira grosseira como as pessoas se relacionam? Por que o Senhor não faz alguma coisa? Pois então a lei foi dada justamente para isso. Envolvidos pelo constrangimento que a graça gerou no nosso coração, nós olhamos para a lei e desejamos ser transformados pela orientação de Deus para a nossa vida. Isso vai mudar o nosso país, isso vai mudar a nossa casa, isso vai mudar a nossa empresa, isso vai mudar absolutamente tudo por onde vivemos. Porque somos criação de Deus, diz Paulo em Efésios 2, versículo 10. Realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Esse texto tem algo muito interessante. Essa palavra criação de Deus, somos criação de Deus, esconde do original a palavra poema. Nós somos poemas de Deus. Nós somos poemas de Deus.
realizados em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Nós não buscamos as boas obras para merecermos pertencer a Deus. Por pertencermos a Deus, é que fomos recriados e estamos sendo convidados a viver como poemas diante de Deus. Por que é que eu devo abrir mão do meu pecado se eu fui salvo pela graça? Porque Deus quer que você seja um poema diante do mundo. Porque Ele quer que você exale o bom perfume dEle por onde você passa. Porque Ele quer fazer de você e a partir de você um movimento de transformação do ambiente onde você se encontra. É o movimento da graça nos transformando e nos movendo na direção da missão. Concluindo, pessoal, se você se sente indigno para receber a graça de Deus, pertencer a uma comunidade cristã, ser batizado, servir num ministério, lembre-se de que não há outra forma de recebê-la. Você se sente indigno? Não existe outra forma de receber a graça. Ou alguém aqui se julga digno diante de Deus? É por isso que um hino muito antigo dizia: eu venho como estou. Eu venho como estou. Eu venho como estou. Venha da forma como você se encontra. E permita que a graça de Deus, no tempo da graça, transforme a sua vida. Se você tem ouvido da graça de Deus e deseja se apropriar dela, o que eu preciso fazer? Quantas vezes eu preciso vir aqui durante a semana? Quanto de dinheiro eu tenho que desembolsar? Em que ministério eu preciso servir? Quantas cestas básicas eu preciso doar para os pobres? Nada. Você não precisa de nada disso. Você só precisa crer no seu coração, naquilo que Cristo fez por você na cruz, e se render a Ele através do batismo. Você já creu? Ótimo. Dê o segundo passo. Seja batizado. Procure um dos líderes da comunidade dizendo: eu creio no Evangelho, eu creio em Jesus e eu quero manifestar, como a Bíblia pede, publicamente a fé que eu tenho no Senhor Jesus e na sua obra na cruz. Se você já se apropriou da graça de Deus, permita que ela realize algumas coisas em você. Primeiro, permita que ela te humilhe. A graça faz isso, né? Aonde está a nossa vanglória? Foi excluída. Ninguém é melhor que o outro. Todos somos pecadores. Todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas pela misericórdia de Deus fomos salvos. A graça nos humilha. A graça também nos amolece com relação aos outros que têm pecado como a gente gostaria de pecar, com relação àqueles que não creem, da mesma forma como nós durante tempos não cremos também. Permita que ela também te transforme, mude a sua vida de dentro para fora e te use. Sabe uma coisa que me incomoda? A gente tem preparado um encontro como esse com tanto carinho. Você consegue perceber isso? Nos mínimos detalhes. Nem tudo está perfeito, mas tudo que a gente faz dando o nosso melhor.
O que me entristece é perceber que o máximo que a gente consegue extrair a partir disso do coração de alguns de vocês é: eu preciso estar lá. Abrindo o jogo com você, o desejo do meu coração, e eu acredito ser também o desejo de Jesus, é que todos nós, ao sairmos daqui, saímos com aquela convicção de que eu preciso voltar com mais alguém. Eu preciso repartir essa graça que eu recebi, eu preciso receber desse amor que eu provei, eu preciso contar a boa notícia que tem iluminado a minha vida. Quem são as pessoas a quem Deus quer alcançar a partir de você? Um amigo no trabalho, uma pessoa dentro do seu condomínio, quem tem cruzado o teu caminho e tem dado pistas, sinais da necessidade de se encontrar com o Senhor. Não se negue a esse privilégio, o privilégio de ser instrumento do Senhor na vida de algumas pessoas próximas a você. Permita que Deus te use. Permita que Deus te use. E se der certo, isso não nos dá mérito. É fruto da graça de Deus.